Fala pessoal, aqui é o Luiz. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso curso de Neurofisiologia, falando um pouco sobre sentido gustativo. Basicamente essa é a bibliografia que eu uso para montar nossas aulas. E vamos lá. A gustação é a sensação de sentir sabor de um alimento. E basicamente, no corpo humano, aqui eu vou dar detalhes no corpo humano, porque é onde a gente tem mais pesquisa. Mas basicamente a gente tem 5 tipos de sabores: o azedo, o salgado, o doce, o amargo e o umami. E para sentir esse sabor a gente precisa dos órgãos da degustação. São os órgãos envolvidos com a língua, com o palato, com a faringe, com o epiglote, sendo que as papilas, que são as estruturas que vão detectar esses sabores, e a olfação também participam do processo de sentir o gosto do alimento. Ou seja, a olfação também é responsável pela sensação do gosto do alimento, que a gente vai entender mais daqui a pouco o porquê. Então, os botões gustativos que estão nas papilas da língua e de outras estruturas, como a gente acabou de ver no slide anterior, têm receptores gustativos. Que receptores gustativos são esses? Os receptores gustativos é essa estrutura aqui conhecida como botão gustativo. Vale salientar que essas células aqui não são neurônios. Só que aqui, como vocês podem ver, elas fazem sinapses com o neurônio. Nessa estrutura, o que a gente pode ver? A gente tem microvilosidades, que são onde a gente vai ter as proteínas detectoras gustativas. A gente tem as células gustativas, que são as células em que haverá esses receptores. Você tem as células suporte, que são células que vão dar suporte estrutural para essas células gustativas. E você vai ter as células basais, que vão ser as células precursoras das células gustativas. Quando você tem um potencial nessas células, elas vão fazer sinapses com esse neurônio que vai enviar informação para o encéfalo. Agora a gente vai entender basicamente como é que é a fisiologia do reconhecimento desses sabores. Há diversos mecanismos de transdução gustativa, que cada sabor diferente usa determinada via fisiológica. Então vamos entender aqui basicamente o seguinte: a gente tem 3 tipos de via. O que passa diretamente por canais iônicos, que é basicamente o salgado e o ácido. A gente vai ver como. Nessa imagem aqui a gente já tem um spoilerzinho, que o salgado a gente vai ter altas concentrações de sódio, né? Eles vão conseguir passar em canais sensíveis a sódio, e o ácido vai ter H+, que vai conseguir passar em canais de próton. Esses dois influxos geram um potencial de ação nessa célula gustativa. Você tem os que bloqueiam canais iônicos, como por exemplo o ácido, que ele pode bloquear canais iônicos, que aqui você pode ver que ele entra, como ele bloqueia o canal de potássio, ou seja, ele vai estar gerando potencial de ação de 2 maneiras diferentes. E o terceiro tipo, que é que se ligam a receptores ligados à proteína G. Ou seja, aqui você está tendo um íon que está ultrapassando o canal, mas você também vai ter moléculas que vão se ligar a receptores na membrana, que vão gerar esse potencial de ação. Então são esses basicamente as 3 vias fisiológicas para a gente sentir o sabor quando a gente se alimenta. Vamos começar falando então agora do sabor salgado. Quando a gente come algo salgado, obviamente você vai ter altas concentrações de quê? De sódio. Isso vai criar um ambiente na nossa cavidade oral rico em sódio. Esse sódio ele irá se difundir para o interior do botão gustativo. Ou seja, aqui você vai ter altas concentrações de sódio que vai conseguir passar o canal de sódio. Essa simples difusão já vai gerar uma despolarização celular, que vai gerar um potencial de ação, que vai liberar vesículas sinápticas contendo que serotonina, que vai estimular o axônio aferente aqui, para que vai ir ali para o sistema nervoso central, que vai ser processado. Um alimento que tem muita concentração de sódio, ele pode ativar também vias do ácido azedo. Então, dependendo do tipo de alimento,
você consegue, muito entre aspas aqui, tá, gente? Você consegue ter uma falha nesse sistema que você, ao invés de você sentir o gosto salgado, você vai sentir o gosto azedo. Mas isso é apenas uma característica. Agora eu vou falar um pouco do alimento azedo, do alimento ácido. Quando você come um alimento ácido, ele, obviamente, ele tem baixo pH. Baixo pH significa o quê? Altas concentrações de íon H+. Altas concentrações de íon H+, vai gerar o quê? Um meio altamente concentrado de H+, vai gerar influxo para a célula gustativa, e esse H+, ele também vai se ligar a canais de potássio inibindo. Tanto essa inibição quanto esse fluxo vai gerar uma despolarização de membrana, que vai liberar vesículas com neurotransmissor, que neurotransmissor, serotonina, roaxone, aferente gustativo. E agora a gente vai falar um pouco de outros dois tipos de sabores, que, como eu disse, a gente tem 3 vias. Uma dessas vias são receptores acoplados à proteína G. Aqui a gente não vou falar os tipos de moléculas, porque existem milhares de tipos de moléculas, mas vocês têm que entender o seguinte: quando a gente come um alimento amargo, esse alimento amargo ele vai ter determinadas moléculas que vão se ligar a receptores acoplados à proteína G. E a gente já conseguiu identificar 25 subtipos desse receptor, que é chamado de T2R. Só que a gente não consegue diferenciar, isso eu estou falando na espécie humana, o gosto do alimento de acordo com esses 25 subtipos. Ou seja, esses 25 subtipos são receptores diferentes que vão gerar um sinal praticamente o mesmo para o nosso encéfalo. E aqui a gente tem um sabor doce. Esse sabor doce eles vão ser detectados pelo receptor T1R2 junto com o receptor T1R3, que é um complexo dessas duas moléculas, ou seja, você vai ter esses dois receptores complexados. Esses receptores doces, quando a gente compra um alimento doce, basicamente vão ter moléculas que vão se ligar a esses receptores e vão gerar um sinal que o alimento é doce. Tem alguns estudos que indicam que alguns animais carnívoros e os gatos não codificam esse T1R2. Ou seja, de acordo com esses estudos, o gato não seria capaz de sentir o sabor doce. E aqui só para mostrar os receptores amargos, que são T2Rs. Aqui não é um complexo, cada um é um. Aqui a gente tem os receptores doces, que é um complexo dos dois aqui, sim. E a gente tem um estímulo para o umami, que a gente vai ver no próximo slide, que também é um complexo, de T1R1 e T1R3. Os aminoácidos, eles vão ser detectados por esse receptor, que é o receptor T1R1, T1R3, que vão gerar um sinal na célula gustativa. Aqui você vai ter um neurotransmissor se ligando a receptor. Esse receptor está acoplado à proteína G, que vai ativar uma fosfolipase C. Essa fosfolipase C ia gerar uma reação intracelular, que ia liberar cálcio do retículo endoplasmático para o citosol, que esse cálcio ia estimular canais de sódio, que ia despolarizar a célula, liberando o ATP. Ou seja, no gosto salgado e ácido, a gente tinha a liberação de quê? De serotonina. Nos receptores aqui relacionados com proteína, a gente não vai ter serotonina, a gente vai ter liberação de ATP. Esse ATP vai conseguir estimular esse axônio aferente. E aqui é bom salientar o seguinte: as células gustativas, em sua grande maioria, vai expressar receptores para apenas um tipo de sabor específico. Ou seja, desses 5 sabores que a gente viu, cada célula gustativa vai expressar receptor apenas para um tipo deles. Você não vai ter uma célula gustativa tendo receptor tanto para sabor amargo e sabor doce. Não vai. Você geralmente vai ter só para um. E é justamente por isso que a gente consegue diferenciar os gostos. Porque imagina se a célula tivesse todos os tipos de sabores aqui. Ela ia estimular o mesmo axônio aferente. E como é que essa informação ia ser processada no nosso encéfalo, sendo que essa informação ela está chegando de uma mesma via? Não ia ter como.
E uma coisa interessante aqui, já é mais voltado para o veterinário, é que esses receptores, eles podem comandar as preferências alimentares dos animais. Ou seja, se você tem um determinado indivíduo que tem um receptor para um determinado tipo de sabor mais expressado que o outro, às vezes ele tem um receptor para o sabor amargo muito expressado, ele vai alimentos pouco amargos, mas ele vai sentir que o alimento é extremamente amargo. Aí ele vai ter uma preferência alimentar que vai ser inibitória a esse tipo de sabor. Isso é uma informação apenas interessante a título de curiosidade. Então vamos entender basicamente como é que é a via gustativa, que é muito interessante. A gente vai ter o alimento, você digerir o alimento. Esses alimentos eles vão se ligar a receptores gustativos e vão enviar essa informação a partir dessa ligação para um núcleo gustativo. O núcleo gustativo, onde é que ele está? No bulbo. Olha o núcleo gustativo aqui. A informação aferente do alimento aqui. Houve sinapse aqui no bulbo, lá no núcleo gustativo. Esse sinal ele vai subir até o núcleo ventral posterior medial. Esse núcleo aqui, o VPM, mais fácil de pronunciar, ele vai estar à esquerda ao tálamo. A partir do momento que chegou nesse núcleo, esse núcleo vai enviar essa informação para o córtex gustativo. É o córtex gustativo aqui, córtex gustativo primário. No ser humano, esse córtex gustativo ele está nessa região aqui, ó. E aqui é onde está o córtex gustativo primário. E aqui só uma coisa que eu esqueci de falar, é que os nervos cranianos aqui, independentemente da espécie, que inervam, que pegam esses estímulos aferentes, é o sétimo, o nono e o décimo. Vocês lembram qual é o sétimo, nono e décimo? Facial, glossofaríngeo e vago. Então vamos lá. Agora que a gente entendeu a via, como que esse estímulo ele é codificado? Embora os botões gustativos sejam relativamente específicos, ou seja, eles vão receber informação apenas de um sabor, os axônios que fazem sinapses com ele convergem com axônios de outros botões. Como assim? Se você tem um botão gustativo apenas de amargo, ele vai ter estimulando um axônio aferente que eu mostrei lá na imagem dos slides passados. Esse axônio, ele é de um neurônio. Só que esse neurônio, ele pode ter outros axônios aferentes em outros botões gustativos que não sejam do mesmo sabor. Ou seja, você vai ter o mesmo neurônio sendo ativado por sabores diferentes. Como assim? Como isso acontece? Então, como a gente consegue codificar essa informação para a gente saber se um sabor é doce ou amargo? Dessa forma, o cérebro tinha que criar um mecanismo para processar essa informação. E qual mecanismo é esse? O cérebro ele processa a informação não por quais neurônios são estimulados, mas pela quantidade de neurônio que é estimulado. Ou seja, se você comer um alimento amargo, ele vai estimular, apenas dando um exemplo aqui didático, viu gente? Ele vai estimular 10 neurônios. O cérebro vai entender que 10 neurônios é para um gosto amargo. Se você comer um alimento doce que estimulou 9 neurônios, o cérebro vai entender o seguinte: 9 neurônios significa um gosto doce. Esse fenômeno, codificação neuronal, de acordo com a quantidade de neurônios estimulados, é conhecido como codificação populacional. Aqui eu poderia me aprofundar mais sobre esse tipo de codificação neural, mas não acho que seja o objetivo do vídeo. Então entenda o seguinte: codificação neural gustativa é de acordo com a quantidade de neurônios estimulados, não por quais neurônios são estimulados. Esse fenômeno é denominado de código de população. Foi isso a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se te ajudou de alguma forma, dá o like e, se não for pedir muito, se inscreva no canal. Valeu!